Como é que você tem vivido? Quais são os filmes que você tem escolhido assistir? Quais são os pensamentos, as memórias que você tem nutrido a sua mente? Isso tudo influencia diretamente o nosso estado emocional. Porque aquilo que a gente pensa, a gente acaba transformando isso em ações, em atitudes e principalmente em emoções. E essas emoções, elas direcionam essa vontade de viver, essa vontade de realizar ou até mesmo essa passividade. Pergunta do café de hoje é da Diana. Se nascemos com o nosso temperamento e ele não muda no decorrer da vida, o que fazer quando você sente que está em um temperamento que não é o seu? Como voltar para o principal? No início eu demorei um pouquinho para entender, mas eu sei o que a Diana quis dizer. De acordo com o estudo, com a linha que eu sigo do visagismo Philip Hallowell, a gente associa os temperamentos à questão de imagem e também a gente, sim, como a base desse conceito, todo mundo já nasce com o seu temperamento, só que a gente não entende que a pessoa só tem um único temperamento. Ela pode ter um temperamento e um outro próximo, às vezes bem equilibrado, e isso não é medido necessariamente com testes comportamentais. A partir desse estudo, a gente faz também, além da questão comportamental, também uma associação de imagem que a gente consegue ver em termos de imagem qual seria o temperamento predominante, um secundário, tem uns que diriam que seria porte, mas enfim. Dentre essa pergunta que eu já recebi também de outras formas, tanto no canal aqui do YouTube quanto no direct do Instagram ou nas caixinhas de pergunta do Instagram, o que eu percebo? Geralmente são pessoas que têm um temperamento sanguíneo e estão, por exemplo, numa fase mais melancólica, estão numa fase mais introspectiva. Ou, por exemplo, a pessoa se enxerga, ou ela já fez uma análise de visagismo, até mesmo fez algum teste que ela se identificou com o temperamento colérico, mas ela está, por exemplo, numa fase de vida que ela está completamente sem motivação. Então, esse desconforto, pelo fato de você se identificar com um temperamento que predominantemente, por exemplo, é um temperamento alegre, extrovertido, e você está por uma fase mais introspectiva, uma fase mais contemplativa, ou até mesmo desanimada mesmo, faz com que você diga, tá, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço para voltar para o meu temperamento principal? Que seria essa pergunta da Diana. Então, como é que você pode trabalhar isso? Você pode trabalhar isso através do visagismo, Philip Hallowell. Então, faça uma consultoria, procure um profissional Philip Hallowell, que tenha feito a formação de verdade com ele, que aí ele vai ter condições de te orientar em termos de imagem, o que você pode fazer para poder ter essa força a mais, porque a partir desse conceito a gente trabalha que a nossa imagem, ela influencia as nossas emoções. Inclusive, eu realizo esse tipo de consultoria. No momento, a minha agenda ela está fechada, mas se você tiver interesse, pode mandar o e-mail. Então, se no momento que você estiver assistindo, estiver disponível a agenda, a gente pode conversar a respeito de você fazer esse processo. Com certeza, esse aspecto emocional da imagem pode influenciar você a ter mais conexão com esse outro temperamento. Zigrid, a sua agenda está lotada, não consegui ainda encontrar um profissional qualificado para fazer esse processo. O que eu posso fazer? Qual que é a dica que você me dá? Então, o que você tem que entender? Que independente do seu temperamento, você pode trabalhar, sim, esses aspectos relacionados, aí não é só ao temperamento, mas relacionado também à sua personalidade, relacionado ao seu meio, aos seus estímulos. Como é que você tem vivido? A gente está no momento, ainda estamos vivendo um momento de pandemia, um momento que nós ficamos mais reclusos em casa. Isso tudo tem um impacto emocional, sim. Então as pessoas, elas acabam se afastando, se distanciando mais, elas acabam, independente do temperamento, ficando mais introspectivas, dependendo dos estímulos que você tem recebido do meio. Então, o que você tem assistido? Quais são os filmes que você tem escolhido assistir? Quais são os pensamentos, as memórias que você tem nutrido a sua mente? Isso tudo influencia diretamente o nosso estado emocional.
Porque aquilo que a gente pensa, a gente acaba transformando isso em ações, em atitudes e principalmente em emoções. E essas emoções, elas direcionam essa vontade de viver, essa vontade de realizar ou até mesmo essa passividade. Aquela sensação de, não, vou esperar quando acabar essa pandemia, porque é natural. Nós estamos vivendo com muitas emoções afloradas que fazem sim com que a gente muitas vezes se veja deparado perante a vida, às vezes com uma perda de alguém muito querido. Isso daí logicamente que afeta o nosso emocional. A preocupação com o dia de amanhã, então a instabilidade até mesmo financeira, emocional, isso tudo é natural que nesse momento a gente acabe sendo mais influenciado em relação a isso. Mas a gente sempre tem que entender que nós somos responsáveis, lembra da autorresponsabilidade, pela gestão das nossas emoções. Isso é tema para um outro café, mas o que eu quero deixar aqui principalmente é isso, que independente de qual o seu temperamento principal, e se você já se identifica num, sempre busque lembrar e trazer as características de força desse temperamento. Então, pegando aquela metáfora do jardim, já usei aqui diversas vezes, pense na sua vida como um jardim, né, que tá perfeito, tá bonitinho, mas o que acontece se você não cuidar? Vão crescer ervas daninhas, aquelas flores lindas podem murchar se você não regar, se você não cuidar, se você não adubar. Assim são as nossas emoções, independente do temperamento. Então é importante sempre estar tendo esse cuidado, sempre estar tendo essa manutenção para que a gente consiga vibrar no máximo da nossa potência. E para você continuar vibrando no máximo da sua potência, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha esse vídeo com aquela pessoa especial. Um beijo, nos vemos no próximo café.